Bem, vamos mergulhar numa história fascinante. Imaginem só, estamos na encruzilhada de dois mundos gigantescos, o pensamento grego e a tradição hebraica. E bem ali viveu um pensador chamado Filon de Alexandria. Ele tinha um problema, um quebra-cabeças filosófico que era monumental. E a solução que ele encontrou? Essa solução ecoaria por séculos, mudando para sempre a forma como o mundo ocidental pensa. E qual era esse grande quebra-cabeças? Era uma pergunta que, honestamente, é de dar um nó na cabeça. É assim, como é que um Deus que é visto como perfeito, transcendente, sabe, totalmente separado da nossa realidade, como é que esse Deus pode sequer interagir com um mundo como o nosso? Um mundo material, imperfeito, que está sempre a mudar. Pensem bem, como é que o que é puro e eterno pode tocar naquilo que é, bem, falho e passageiro? Vamos lá analisar isto. De um lado temos a ideia de um Deus que é puro ser, imutável, completamente separado de tudo o que foi criado. E do outro lado? Bem, do outro lado temos o nosso mundo. Um mundo material que muda a todo instante, que foi criado e que é por natureza imperfeito. Parecem ser opostos absolutos, certo? Dois reinos que simplesmente não se conseguem tocar. Filon, ele precisava de construir uma ponte. E era uma ponte e tanto. Então, como é que se constrói uma ponte destas? Bem, Filon foi buscar, digamos, dois ingredientes intelectuais muito poderosos. E vamos começar pelo primeiro, que vem diretamente da razão grega. No coração do pensamento grego, principalmente para filósofos como os estoicos e os platónicos, havia este conceito super importante, o logos. E atenção, isto é crucial para entendermos tudo o resto. O logos grego não era uma pessoa, de todo. Era antes um princípio que ordena tudo, impessoal, racional. Pensem nele como a força que dá vida e ordem a todo o universo. Chamavam-lhe, por exemplo, a alma do mundo. Era visto como uma lei cósmica que está presente em tudo. A causa ativa, a energia que atua sobre a matéria passiva, quase como um artesão universal, a moldar o caos e a produzir a harmonia que observamos no cosmos. Mas, e volto a frisar, era uma força, uma lei, não um ser. Ok, portanto, já temos o nosso primeiro ingrediente, o logos grego. Agora vamos buscar o segundo, que vem diretamente da tradição do próprio Filon, a sabedoria hebraica. E aqui, nas escrituras hebraicas, a história é completamente diferente. Não vamos encontrar um princípio impessoal. Pelo contrário, encontramos conceitos como davar, que é a palavra, e sofia, sabedoria. E o que são eles? São expressões ativas, criativas, quase como que personificadas, da vontade de um Deus que é, e isto é fundamental, profundamente pessoal. É só lembrarmos do livro do Gênesis, logo no início, e Deus disse, pronto, a palavra de Deus é a sua própria ação. Não há separação. A sabedoria, por outro lado, é muitas vezes descrita de uma forma muito poética, como se fosse uma pessoa, um atributo divino personificado. Mas, mais uma vez, um ponto-chave. Na tradição hebraica, isto não significa que seja um ser separado de Deus. É antes uma forma expressiva, poética, de descrever como Deus age no mundo. E agora, o momento da fusão. O que é que acontece quando se pega num princípio cósmico, impessoal e racional e se junta com a palavra pessoal e criadora de um Deus? O resultado é algo completamente novo. Uma ideia genial. Um intermediário divino. Esta foi a grande jogada de mestre de Filon. Ele pegou na metafísica grega e fundiu-a com a teologia hebraica. E o que saiu dali foi, uau, um conceito absolutamente revolucionário. Uma entidade mediadora, a tal ponte que era precisa para ligar o Deus transcendente à criação material. E olhem, ninguém consegue descrever esta posição única, esta ideia de estar no meio, melhor do que o próprio Filon. Nas palavras dele, o Logos não é nem criado como Deus, nem criado como vós, mas estando no meio entre esses dois extremos. É simplesmente perfeito. Mas agora vem a parte que é para mim genial. Como é que ele podia chamar a este Logos de Deus sem o confundir com o Deus Supremo, o Pai? Ele usou uma subtileza incrível da língua grega. Vejam bem. Para se referir ao Deus Supremo, ele usava a expressão ho Theos, que significa o Deus, com o artigo definido o. Mas para falar do Logos, ele usava só Theos, sem o artigo, o que podia ser traduzido como um Deus, ou simplesmente divino. Ou seja, o Logos era, na visão dele, uma segunda divindade, divina sim, mas distinta do Pai. Que detalhe fantástico! E assim, chegamos à nossa definição final do que é o Logos para Filon. É um ser divino que é gerado eternamente e que é distinto tanto do Deus incriado como do mundo criado. Ele é, em suma, o mediador perfeito.
Mas não pensem que o Logos é só um conceito filosófico abstrato. Nada disso. Philon dá-lhe imensos nomes e cada um desses nomes revela uma faceta diferente, uma função específica que este ser tem no cosmos. Ora, ele é chamado, por exemplo, de Filho primogênito de Deus. É também o sumo sacerdote, aquele que intercede pela humanidade. É o anjo do Senhor que revela a vontade de Deus. E, um dos mais importantes, a imagem arquetípica de Deus. Quer dizer, o modelo perfeito a partir do qual tudo o resto foi criado. É fascinante a quantidade de papéis que ele desempenha. E isto leva-nos a uma ligação que é absolutamente fascinante. Para Philon, a nossa própria razão, a razão humana, é como se fosse uma pequena centelha do divino dentro de nós. Bem, se a nossa razão é uma centelha, o Logos é a fogueira inteira. É a própria mente de Deus. Ele chama-lhe a forma das formas, o projeto original, perfeito, que contém todas as ideias, todos os arquétipos que depois deram forma ao nosso mundo. E Philon era de um rigor tão incrível que ele foi ao ponto de resolver uma aparente contradição gramatical. Vejam só. A palavra grega para sabedoria, Sofia, é uma palavra feminina. Mas Philon argumentava que, ok, o nome gramaticalmente é feminino, mas a sua natureza, a sua função é masculina. Porquê? Porque ele gera conhecimento e virtude na alma das pessoas. Age como um pai nesse sentido. É incrível o nível de detalhe do pensamento dele. Ok, mas porquê é que tudo isto importa? Porquê é que estamos a falar de um conceito de um filósofo judeu que vivia no Egito há 2000 anos? Qual é a relevância? A resposta está no seu legado. Um legado que é imenso e que dura até hoje. A ideia de Philon não ficou perdida nos livros, pelo contrário, tornou-se literalmente o andaime intelectual para muito do que veio a seguir. Vemos os ecos do pensamento dele por todo o lado, na cristologia do apóstolo Paulo, quando ele fala de Cristo como a imagem do Deus invisível, só familiar, não soa? É claro, a base para a famosíssima abertura do Evangelho de João. No princípio era o Logos e a sua influência chegou até aos sistemas gnósticos que também pegaram nesta ideia do Logos como uma emanação do Deus Supremo. Resumindo e concluindo, a síntese genial de Philon forneceu a linguagem filosófica, as ferramentas, a estrutura essencial para quase todos os desenvolvimentos teológicos que aconteceram nos séculos seguintes. Ele, de facto, construiu a ponte e, depois dele, muitos outros a atravessaram. E tudo isto deixa-nos com uma pergunta final para refletir. Quantas outras ideias como esta, ideias fundidas, que nasceram do encontro de culturas completamente diferentes, quantas delas será que ainda hoje moldam silenciosamente o nosso mundo sem que a gente sequer se aperceba?